Bem-vindos a mais essa edição do Diálogos Sem Idadismo, edição número 2, em que nós vamos conversar a respeito do uso das palavras etarismo e idadismo. Qual a diferença entre elas? E é uma diferença muito importante. Por quê? Porque o uso de algumas palavras, elas podem ser limitantes, não só na forma como a gente concebe as situações, mas até mesmo nas possibilidades de ações que a gente tem. A palavra mais utilizada tem sido o etarismo. E tanto etarismo quanto idadismo, em termos de dicionário, elas significam a mesma coisa, fazem referência à questão da idade. E etarismo, se eu perguntar para vocês, e a gente pergunta para qualquer pessoa, falar a palavra etarismo, o que vem imediatamente na cabeça? Sem sombra de dúvida, todo mundo pensa uma única coisa: preconceito contra idoso. E aí nós começamos o primeiro problema, os dois primeiros problemas na realidade, que é preconceito e idoso. Abrindo um parênteses aqui, eu estou filmando com a luz do pôr do sol, por isso que eu estou vermelho. Mas enfim, esses dois problemas, eles acabam sendo excludentes e limitantes. Primeiro porque limitar a questão ao preconceito, que é inclusive uma palavra que as pessoas acabam usando de uma forma, vamos dizer, errônea, e idoso porque limita a questão toda a um problema de idade. Ou seja, eu estou falando sempre de pessoas com mais de 60 anos, né? Os 60 a mais. Isso torna a situação limitante. Quando nós começamos a pensar na palavra idadismo, que é uma palavra mais recente no uso, e que tem sido adotado tanto pela ONU como pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização Pan-Americana da Saúde nos seus documentos, até em função, né, da década do envelhecimento saudável e do combate mundial ao idadismo. O idadismo, na verdade, ele está assentado, ele nasce assentado em um tripé de conceitos. Vejam a imagem que eu vou mostrar agora, em que eu coloquei como sendo o ciclo do idadismo, e que ela nos mostra claramente quais são os três, na verdade eu coloquei um quarto, conceitos em que o idadismo está assentado e por que ela é uma palavra muito mais adequada quando nós vamos trabalhar essa questão da idade. Olhem a imagem. Se vocês perceberam, nós temos três conceitos: estereótipos, preconceitos, discriminações. E eu coloquei uma quarta palavra, que é a violência, que na verdade é uma das piores formas de discriminação. Nós vamos também ver essa questão da violência. Essa abertura que o conceito de idadismo nos dá, baseado nesse tripé, vai nos permitir uma série de ações diferenciadas. Por quê? Na verdade, tudo começa com a formação dos estereótipos. O que são os estereótipos? São conceitos, são pensamentos, são ideias que a gente acaba formando em relação a pessoas, indivíduos ou grupos. Os estereótipos, eles podem ser tanto positivos como negativos, mas eles são ideias, conceitos que a gente vai formando. E uma coisa muito importante aqui, enfim, os estudos apontam, é que esses estereótipos, eles começam a se formar já lá na primeira infância. A partir dos 4, 5 anos, as crianças, por influência dos pais, no primeiro momento, e depois por influência da escola, começam então a formar ideias, conceitos a respeito das coisas do mundo e, inclusive, prioritariamente, até por influência, com relação às pessoas idosas.
É o típico caso quando a gente diz, por exemplo, uma criança, vamos visitar a vovó, vamos visitar o vovô, mas tomem cuidado que eles já são velhinhos, né? Ou qualquer coisa parecida com isso. O que que a criança acaba formando? Uma ideia, uma imagem, né, de velhinhos necessitados, às vezes de bengalinha, sentadinhos, quietinhos numa cadeira, que requerem cuidados, que não podem brincar, que não podem... Enfim, esse conceito de estereótipo que vai se formando, então, a partir já da primeira infância. À medida que a gente vai crescendo, esses conceitos, essas ideias, elas vão se transformando em preconceitos. E aqui é uma diferença muito importante, que as pessoas costumam separar a palavra preconceito em pré-conceitos para explicar que são ideias que a gente já traz anteriormente. Isto, na verdade, são os estereótipos. O que nós carregamos de ideias anteriores são os estereótipos. O preconceito é o sentimento que é despertado a partir dessas ideias, desses conceitos, dos estereótipos, não dos pré-conceitos, dos estereótipos. Por exemplo, no caso de uma criança que recebe essa educação de que vamos visitar a vovozinha, cuidadinho com ela, tá dodói, é velhinha. Um dos primeiros sentimentos que a criança começa a desenvolver, e é um sentimento negativo, é o sentimento de pena. Então, fica muito clara essa diferença entre o que é um estereótipo e um conceito. A partir de um conceito formado na criança, ela começa a desenvolver o sentimento, por exemplo, de pena. Agora, existem diversos outros sentimentos que podem ser gerados, negativos via de regra, que podem ser gerados através dos estereótipos negativos que são colocados nas crianças através da educação paterna e escolar. Na medida em que a gente vai crescendo, esses sentimentos negativos que a gente coloca contra, vamos usar o exemplo dos idosos, eles acabam se transformando em ações. E essas ações são o que nós chamamos de discriminações. A discriminação nada mais é uma ação proporcionada pela existência de um sentimento negativo que nós temos. Então, o conceito de idadismo, ele se forma a partir desse tripé: estereótipos, preconceitos, que são sentimentos, e discriminação, que são ações. E por que é importante, então, a gente, ao entender que idadismo representa essas três fases, né, da situação, nos permite fazer um trabalho em ações que possam começar a envolver as crianças já desde cedo. Porque nós não mudamos preconceitos. Mudar um sentimento muitas vezes é uma coisa muito mais difícil do que eu já começar a trabalhar lá na infância, tentando evitar que se formem os estereótipos negativos. Porque daí eu estou evitando que surjam os sentimentos também negativos e vou evitar que as ações de discriminação venham a acontecer. Da mesma maneira, eu vou atuar lá na juventude, enfim, separar esses conceitos dentro do conceito de idadismo vai nos permitir ações que evitem o nascimento do idadismo. Quando eu falo etarismo e eu falo pura e simplesmente preconceito contra o idoso, eu estou limitando. Eu não tenho possibilidade de fazer ações com relação ao que está surgindo, que é o estereótipo formado lá nas crianças. E o idadismo, ele se torna muito mais amplo. Como eu disse lá, o etarismo, todo mundo pensa que é preconceito contra o idoso, mas o idadismo, por trabalhar todas essas fases, ele nos permite ver uma coisa que também é grave, que são as discriminações praticadas contra jovens. Jovens sofrem tanta discriminação quanto pessoas idosas. Recentemente, no Dia da Juventude, agora no final do mês de julho, a ONU publicou um relatório em que 40% dos jovens entre 15 e 29 anos disseram que já tinham sofrido algum tipo de discriminação por causa da idade. E principalmente no trabalho. As pessoas jovens sofrem discriminação no trabalho porque são consideradas
ainda não preparadas, não podem progredir na carreira, tem que passar mais tempo, enfim, isso é uma realidade. Quando eu falo etarismo e eu limito isso à questão do idoso, não me permite fazer um trabalho em que também se busque evitar o idadismo com relação aos jovens. Então, o idadismo, na verdade, ele é esse conceito que me permite ver a situação com relação aos jovens e com relação às pessoas idosas. Ele não é limitante, muito pelo contrário, ele é amplo, ele não é excludente como é o etarismo, no significado de ser preconceito contra idosos. E depois nós vamos ver também no outro vídeo, por que também a palavra idoso é uma palavra limitante e excludente. Tá? Na medida em que eu começo a trabalhar o idadismo associado ao conceito de pessoa idosa, isso muda tudo. E qual é a consequência final de toda essa situação quando eu chego no momento de discriminação? É quando nós atingimos uma discriminação super, que é a violência que se pratica contra, nesse caso, contra idosos, mais do que contra jovens. E nós temos pesquisas alarmantes, né? Agora, em maio de 2024, foi publicada uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa feita na Universidade Federal Fluminense, em que durante o período de 2020 a 2023, registrados, apenas os registrados, mais de 408 mil casos de violência contra a pessoa idosa. E pasmem, 72%, eu estou arredondando números, 72% são praticados por familiares. E desses 72%, 56% são praticados pelos filhos ou filhas. E, no total, 80% dessas violências registradas são contra mulheres. É um número muito absurdo, porque ele só representa aquilo que foi efetivamente registrado. Nós sabemos que tem muita situação que não é registrada. Então, como é que nós vamos conseguir trabalhar uma mudança de cultura na nossa sociedade se eu pura e simplesmente saio dizendo o etarismo, e as pessoas continuam tendo ideia de que etarismo é preconceito contra idosos? O uso, então, de idadismo tem esse condão. Ele amplia a situação, porque nós temos discriminação contra jovens também, e nos permite trabalhar em relação à formação dos estereótipos lá já na educação, na infância, se não na educação familiar, mas pelo menos na educação escolar. Existem mecanismos que a gente pode trabalhar para evitar que os estereótipos se formem. Então, essa é a grande diferença entre o uso da palavra etarismo e o uso da palavra idadismo. Uma é excludente e limitante, e a outra é inclusiva e amplia o leque de possibilidades e fala que é realmente um problema de discriminação contra a idade, não importa qual idade, principalmente contra jovens e pessoas idosas. E nós vamos ver também adiante que qual é o grupo que mais, digamos assim, aspas, pratica o idadismo, é exatamente quem está nessa faixa da maturidade, né? Entre os 30 e 55, quase 60 anos. E nós temos que também ter ações e trabalhar com relação a isso. Mas eu só consigo fazer esse trabalho na medida em que eu considero idadismo e não etarismo. Porque senão eu só vou querer trabalhar na questão do idoso. Certo? Nos encontramos então no próximo vídeo. Muito obrigado.